com diversas outras áreas em parcerias. Ela vem crescendo. Pode passar. E, no grande sentido, ela vem servindo como um meio para atingir várias outras coisas, né? Ela serve como um meio para adquirir saúde, um meio de lazer, um meio para beneficiar o esporte, mais o rendimento, né? Serve de forma para disciplinar o corpo, serve para auxiliar outras disciplinas, o fator da interdisciplinaridade, e auxiliar a indústria em fornecer uma mão de obra bem qualificada, assim como ginástica laboral, coisas desse tipo. Então, surgiu, já no semestre passado, a corporeidade. Essa palavra veio me perseguindo. Eu não sabia o que era, o meu professor, naquela ocasião, mandou pesquisar. Eu li no dicionário crítico de educação física, mas não consegui compreender o que era ainda. Me confundiu mais ainda e veio a fazer eu pesquisar. Depois eu comecei a ler a obra de Santin, que é Educação Física, uma abordagem filosófica da corporeidade. Aí eu comecei a criar uma certa paixão por esse tema. Aí então ele sugere, aí temos uma afirmação e uma pergunta, né? Da forma, a reflexão da corporeidade pode auxiliar na busca de uma identidade e fisionomia pela educação física. Isso daí é uma afirmação que Santin afirma. Mas, de certa forma, eu coloquei uma interrogação porque nesse trabalho eu fui buscar justamente isso. Pode passar. Objetivo geral, então. Desenvolver a reflexão sobre a corporeidade, valorizando a educação física como um gesto emancipatório e criador. Pode passar. Então vamos para a fundamentação teórica. Então, como eu falei, né, esses foram alguns livros utilizados no crítico, né, o livro do Santin, que é esse daqui, né. E a educação física, como o título falava, educação física por ela mesma. Então, um dos grandes objetivos desse trabalho também foi entender a educação física por ela, não dependendo de outra coisa. Ela não servia um meio para atingir outras coisas, como ela sempre vem servindo. Pode passar. Então, no histórico da educação física no Brasil, ela surge finalzinho do século XIX com ginástica, o princípio higienista, que hoje podemos falar que é a saúde. Depois, devido às grandes guerras mundiais, ela se torna militarista, justamente para ter homens fortes para a guerra. Sequencialmente, com a ditadura militar, lá pelos anos 60, ela continua sendo militarista, né? Mas aí o Estado-nação, aquela coisa de patriotismo. Aí o que acontece? A Guerra Fria vem acontecendo, a arma agora é o esporte, né? Eles querem mostrar quem é o melhor no esporte. Aí é por isso que essa Guerra Fria, né? Então, o modelo esportivista começa a assumir a educação física e se torna hegemônico até hoje na educação física. Nos anos 80, então, começa a surgir uma crítica a tudo isso que vem acontecendo, né? Surge, então, a educação física crítica ou progressista, como conhecida também. Aí temos para iniciar, essa citação do Santin. Santin não, aqui ele usa bastante. Medina. A educação física precisa entrar em crise urgentemente. Precisa questionar criticamente seus valores. Precisa ser capaz de justificar a si mesma. Precisa procurar sua identidade. Aí a respeito dessa crise, então, né? Da crise de identidade. A educação física, a própria expressão educação física já leva a um pensamento dualista. Né? Educação do físico. Então quer dizer que existe educação da mente, educação de outras áreas. É o que fica transparecendo, né? Então a questão do dualismo vem justamente como um fator principal agravante na crise da educação física. Essa crise de identidade que ela não tem um rosto definido. Aí também tem outras questões como consumo, alienação, que trazem essa coisa de corpo-objeto. O corpo é apenas um objeto. O corpo serve, na melhor das situações, como um instrumento para conseguir outra coisa. Aí também o Brat traz, com o livro dele, Educação Física e Ciência, ali, essa obra dele também, ele fala do casamento, que a educação física com a ciência, justamente acontece isso. A educação física tenta se casar com a ciência, tenta ser ciência, tenta se aproximar de outras ciências, ver o que ela é, tenta se definir, mas essa tentativa dela também ele defende como um fator dessa crise de identidade. Então, a educação física, como foi falado, continua sendo um meio para outras coisas. Mas, diante de tudo isso, e apesar de tudo isso, a educação física deve apresentar-se com sua própria fisionomia, descobrindo
sua realidade própria, sua dimensão humana. Aí sobre a reflexão filosófica da corporeidade, que Santin vai trazer. Santin vai falar que a corporeidade e o homem caminham praticamente no mesmo junto, eles são uma coisa só. Aí essa tentativa de legitimar a educação física com a corporeidade, o Brat também vai falar que é uma tentativa de fundamentação autônoma, diferente de uma tentativa mais com viés social, procurando outras coisas. Aí temos essa seguinte citação. Uma educação que está voltada para o humano, que se volta para as dimensões essenciais do homem, não pode negligenciar a corporeidade e a ludicidade, pois estas são formas humanas básicas de comunicação com o mundo. Aí também, a partir desse momento, vendo esse livro do Brat, comecei a perceber que a ludicidade estava também próximo do meu trabalho. E também fui buscar essa questão. Aí vem então o Merleau-Ponty, esse filósofo, né, que trabalha com a fenomenologia. Ele vem trazer um conceito bom de corporeidade. Um conceito, né? Não é bem um conceito que tem a corporeidade, pelo que eu compreendi. A corporeidade para ele é o corpo. Só que o corpo, para Merleau-Ponty, é bem diferente do corpo que a gente vem acostumado lidando, né? O homem foi, com o passar dos anos, foi negando o seu próprio corpo. Foi partindo para a racionalidade e negou o corpo, né? Aí temos essa citação, né, famosa. Eu não estou diante de meu corpo. Estou em meu corpo. Ou melhor, sou meu corpo. De Merleau-Ponty. Aí temos esse conceito, podemos dizer, né, mais próximo que foi adotado nessa pesquisa sobre a corporeidade. Santin. O homem é corporeidade. E, como tal, é gesto, é expressividade, é presença. Merleau-Ponty descreve essa presença do homem como corporeidade. Neste espaço está a educação física. Ela tem que ser gesto, o gesto que se faz, o gesto que fala, não um gesto mecânico, vazio e ritualístico. Isso. A repetição criativa não cansa, não esgota o gesto, pois não é repetição, mas criação. Assim, ela é sempre um movimento novo, diferente, original, divertido, ela é arte. Pode passar. Aí, a partir de todo esse referencial teórico, adotamos as posturas para subsidiar as intervenções que seriam acontecidas. Aí, teve esses 4 elos aqui. Identificar o homem como um ser uno, tirar um pouco essa visão dualista, né? Tentar enxergar como o homem sendo uma coisa só, o corpo é isso, não tem essa separação de corpo, mente e outras coisas, não tem essa fragmentação, essa dicotomia que só atrapalha tudo. Valorizar o movimento humano também como uma forma de linguagem, porque ele também pode ser uma ação para realizar outras coisas. O movimento pode servir para várias utilidades, mas ele também é uma forma de linguagem. Temos que valorizar isso. Compreender a importância do lúdico para o ser humano, do lúdico, do brincar, do dar risada, coisas do tipo assim. E entender o homem como um ser que sente. Esse é um dos mais problemáticos, pois hoje em dia a sensibilidade humana não existe. As pessoas têm medo de chorar, vê um filme bonito e não chora, coisas do tipo assim, entendeu? Pode passar. Agora vamos para os procedimentos metodológicos. Então a pesquisa foi qualitativa, né? Pois, obviamente, ela foi proposta às questões das ciências racionais, positivistas. Então já tem uma pesquisa qualitativa. Vamos tentar coisas melhores do que dados. Então, buscamos compreender esses fatos. E tem uma proximidade com a fenomenologia. Pois tentamos descrever também esses fatos, né? Assim como fala na fenomenologia, descrever o fenômeno. A abordagem crítica emancipatória foi a que mais se aproximou dessa pesquisa, mas não foi defendida durante todo o processo. Não, porque eu já fui meio contrário isso em outros estágios, né? E nesse daí não foi só focado na crítica emancipatória. O contexto da pesquisa. Foi no Parque Dom Bosco, né? É uma ONG católica que tem auxílio social e fornece também outros serviços para a sociedade, carentes da região aqui, em Itajaí. Entre eles oferece educação, onde foi a gente atuou. O espaço físico lá é bem amplo, tem quadras abertas, quadras cobertas, fechadas. Fechadas não vai ficar abertas. Né? Tem material bem bom, bastante coisa. Foi bem interessante, gostei muito daquele espaço. Tivemos 2 turmas com amostra em nossa população.
duas turmas, a logística e a informática. Foi educando de 14 a 20 anos. Aí tinha 16 jovens no logística, né? 3 feminino e 3 masculino. Informática era 20, 10 de cada sexo. A técnica de coleta de dados, então. Instrumentos de coleta de dados foram plano de ensino, planos de aula, relatórios e observação. O plano de ensino foi construído com base no referencial teórico, né? E criamos nossos objetivos de aprendizagem e construímos as oficinas com os planos de aula. A coleta de dados foi em 2 visitas de observação, uma aula diagnóstica, 7 oficinas com duração de 90 a 120 minutos, pois nas últimas eu tive que usar mais tempo e foi cedido esse tempo. O tipo de análise foi análise de conteúdo com a técnica de análise temática, ou seja, a análise desse trabalho foi focada no tema. Muitas coisas a mais aconteceram, foi muito gratificante, várias coisas aconteceram, mas o foco foi o tema. Aí temos os objetivos de aprendizagem no plano de ensino. Refletir sobre a corporeidade na sociedade, identificar o homem como um ser humano, valorizar o movimento humano como uma forma de linguagem, compreender a importância do lúdico para o ser humano e resgatar a sensibilidade humana. Se vocês observarem, tem uma grande coincidência com aquelas posturas. Foi baseado, então, também em Santin, esses objetivos. Agora vamos para a análise dos dados. A primeira oficina, começamos a trabalhar com o esporte. É difícil não trabalhar com esporte e educação física, né? Então já vamos começar com o esporte. Trabalhamos o vôlei lá, então. Trabalhamos com o vôlei tradicional e um vôlei adaptado, buscando integrar o grupo, incluir uma maior participação, porque logo de início eles já mostraram medo, insegurança de jogar. Muitos falaram, é vôlei? Não vou jogar vôlei. Eu não gosto, eu não sei sacar, eu vou sacar, dão risada de mim. Aquela questão de exclusão e inclusão que acontece no esporte. Mas, com o jogo adaptado, que teve regras bem diferentes, né, que era só passar a bola para o lado, já fazia ponto, já começaram a ressignificar o esporte. E com isso, ao final, fizemos uma reflexão, um círculo de discussão, e trouxemos esse conceito de corporeidade e reflexão da corporeidade no esporte. Como que o corpo atleta, que era o que estava sendo colocado aqui, a gente não precisa desse corpo atleta para praticar o esporte, podemos jogar o esporte do nosso modo. Assim foi nessa aula. Pode explicar. Aí tem essa citação de Kunz, né? A transformação didática dos esportes visa especialmente a que a totalidade dos alunos possa participar em igualdade de condições, com prazer e com sucesso na realização desses esportes. Agora, uma outra oficina que trabalhamos com o esporte também. Só que nessa oficina eu trabalhei o futebol. E buscamos o corpo lúdico. Buscamos a ludicidade nessa aula. Diferente da outra, que a gente teve um viés pensando na exclusão social, essa daí priorizou a experiência. O futebol como ele tem que ser. Como ele é, como a gente gosta. O brasileiro ama futebol, eu gosto de futebol. Por mais que eu não jogue muito bem, eu gosto de futebol. Então, foi lá e jogamos o futebol. Também joguei com ele, foi muito interessante. Aí usamos uma questão que o Kunz fala também na obra dele, né? Que é sobre a encenação. A gente encenou, então, logo no começo da aula, ó, cada um deu dinheiro aqui, alugamos uma quadra, somos amigos, vamos nos divertir. Então todo mundo já foi com esse espírito mais alegre. Aí, inspirado também no livro de Rubem Alves, levamos a risa um pouco o futebol. Porque Rubem Alves defende que o futebol, se for levado muito sem risada, uma coisa mais séria, só gera violência. Nesse livro dele. Aí também nessa aula foi muito interessante que teve diversas variedades, né, desigualdades, tanto entre gênero, como gente que não sabia jogar nada, cara ali que era que nem eu, quando jogava bola na idade deles ali, todo, sabe, não tinha coordenação muito bem. Né? Acho que eu não tenho muito ainda também, não. E o interessante é que aí foi enfatizado como pode ser uma opção gratificante de lazer, o futebol. Eles ficaram super contentes ao final, deram risada, ficaram rindo que eu errei um gol na cara, coisas do tipo assim. E foi muito interessante. A experiência foi priorizada nesse momento. Pode passar. Aí tivemos outras práticas que fugimos um pouco do esporte. Entre elas tivemos um teatro, né, que foi trabalhado de uma forma de improviso e criatividade. Ou seja, a gente chegou lá, distribuímos vários materiais para eles, eles pegavam o que queriam, se produziam, e a gente bolava um ambiente na hora, e cada um eram os atores, e vamos fazer o que sair. Foi bem interessante essa oficina. Uma coisa que eu forneci para todos foi o nariz de palhaço.
aí foi interessante que serviu como uma máscara no nariz de palhaço. Assim que eles colocavam, né, eles estavam olhando o nariz de palhaço, né, atrapalha ele. Então eles sentiam o palhaço um pouco, então despertava esse corpo grotesco, né, que Soares traz também, esse ridículo, despertava um pouco neles. Foi bem interessante eles se libertando disso aí. E teve um momento super importante, que a última encenação que tivemos aqui, o último teatro, eu perguntei para os educandos, ó, eu vou participar agora, vocês escolhem um ambiente. Aí eles escolheram uma boate de strippers. E eu, como professor, que dei a liberdade, busco a emancipação com esse trabalho, eu falei, nós vamos trabalhar. E trabalhamos, só que aí, como eu já estava tendo alguns probleminhas com gênero, com sexualidade, aí eu falei, então vamos trocar os gêneros, tá? Os homens, eu era um deles, vamos ser as mulheres, e as mulheres vão ser os homens. E ver o contrário nessa situação aí. Foi bem interessante, ficamos dançando lá, tá? Aí tem essa citação, né? Essa libertação sexual aconteceu nessa aula. A sexualidade esconde-se a si mesma sob uma máscara de generalidade. Sem cessar, ela tenta escapar da tensão e ao drama que ela institui. Ou seja, às vezes a gente escapa no pensamento só, né? Às vezes a gente se manifesta de outra forma, às vezes é tocando guitarra, se expressando na música. Nesse momento, na educação física aconteceu essa libertação. Pode passar. Aí temos algumas fotos, para descontrair um pouco a tomada. Olha que legal pra mim aqui, ó. Eu tô ali, tá? Eu tô de barba, deixa ali. Pode passar. Aí tivemos uma outra oficina que não foi tão gratificante, porque foi teórica, né? Então já é difícil, né? E essa oficina trabalhamos com o corpo na sociedade, trabalhamos com a imagem corporal, trouxemos a corpolatria, que é a idolatria do corpo, é um culto excessivo ao corpo, né? Falamos no ciclo de discussão, trabalhamos a vigorexia, anorexia, bulimia, ortorexia, coisas que são importantes falar na educação física. Fizemos um ciclo de discussão, um olhando para a cara do outro, diferente da sala de aula tradicional, né? Foi bem interessante, que teve até um educando nesse momento que foi totalmente contrário à minha opinião, e ele pensou que eu ia ficar bravo com ele, eu fui lá e falei, não, eu acho maravilhoso vocês terem essa opinião divergente, né? Aí foi bem legal, depois eu ganhei o educando depois desse momento. Pode clicar. Aí essa citação aí, né, de Paulo Freire, então. Uma das tarefas precípuas da prática educativa progressista é exatamente o desenvolvimento da curiosidade crítica, insatisfeita e indócil. Foi o que aconteceu aí. Agora vamos para o momento final, onde trabalhamos as amplitudes da corporeidade de uma forma maior. Temos o filme Poder Além da Vida, que foi trabalhar toda a questão da corporeidade, foi discutida até lá então. Trabalha com a reflexão do esporte na corporeidade, o corpo do atleta, né? Trabalha com a filosofia de vida, e fizemos uma reflexão também sobre todos os objetivos de aprendizagem que estavam priorizando no plano de ensino. Depois fomos para a chácara do Dom Bosco, né? Onde trabalhamos com corporeidade e natureza, com o conceito até de expressão do corpo no mundo, de Silva 2007. E buscamos então achar esse corpo, que além de ser uno, ele é íntegro com o mundo todo. Pode clicar para a sensação aí. O homem é um ser no mundo, o que significa dizer que o homem e o mundo não são duas coisas, mas uma realidade só. Santinho 2003. Então fomos à chácara lá, né? Tinha umas trilhas bem legais lá. Eu fui visitar antes para ver, né? Consegui arranjar esse espaço. E fizemos então um retorno à natureza, uma regressão, né? Os acadêmicos logo de início estavam bem ansiosos, então eu falei para eles, ó, vamos quebrar um pouco essa ansiedade. A gente morre por causa de 1 segundo no trânsito. A gente vive sob pressão. Está acabando, é o tempo da banca. Então, acalmamos o ânimo deles lá, e foi bem interessante. Aí começaram a pensar de uma forma mais sensível. O último objetivo de aprendizagem foi alcançado nessa oficina só, praticamente. Pode passar. Aí temos algumas fotos, né? Aí fizemos atividades do livro de Joseph Corder, fizemos a caminhada cega, onde eles subiram ali com uma corda, vendados, né? E também, depois no final, eles tinham aquela vista linda de Itajaí. Depois fizemos esconde-esconde, retornamos à infância. Esconde-esconde não dá para fazer na escola, tá? Só se usar as salas de aula, né? Foi bem interessante, porque na quadra não dá para usar. Ali foi maravilhoso, eles quiseram repetir a dose até. Fizemos uma trilha cega pequenininha, seguindo um barbante, onde eles também tinham que abaixar, sentir, usar o tato e a audição, bastante. E depois fizemos uma caçada imóvel, na qual eles sentavam lá e ficavam por 5 minutos sem fazer nada. Isso é muito difícil de fazer.
Aí no final eles traziam o que eles observavam, né? Um viu a borboleta, outro percebeu que os insetos aproximaram mais da gente. A natureza chegou depois que a gente ficou quieto, né? Chegou perto da gente. Foi bem interessante. Pode passar. Considerações finais, então. Objetivo geral, desenvolver a reflexão da corporeidade. Acredito que foi atingido, porque em todas as oficinas foi trabalhado isso. Agora, valorizando a educação física como um gesto emancipatório e criador, não acredito que foi totalmente atingido, não. Pois, pouco tempo para uma grande mudança, né? Afinal, para tirar o educando das garras da racionalidade, não é da noite para o dia, não é em 7 oficinas que vai acontecer isso, que ele vai começar a pensar dessa forma, né? Mas no currículo oculto, como pode ver, tá até escurinho ali, né? Eu conversei com os educandos depois, no pós-aula ali, eu almoçava lá também, né? Coisas que eles não falavam no grupo, falavam no particular para mim, às vezes, e são coisas muito gratificantes que eles escutavam, elogios, falavam que começaram a pensar de outra forma. Foi bem interessante. A evasão também, no começo eles fugiam da minha aula, depois começaram a participar. E eu percebi ao final que faltou um pouco trabalhar a música. Seria muito interessante essa relação da música com a corporeidade. E também a sexualidade, como foi evidente, ele podia ser priorizado em outra oficina. Mas, ao final, concluo que é impossível negar a corporeidade. Essas são as referências. Vou passar. Passa mais um. Tá tempo isso. Obrigado. Tá bom, é nóis? Então, Leandro, quero dizer que foi muito bom ler o teu trabalho. Gostei bastante, li, aprendi também com o teu trabalho. Que tenha a ser corrigido é o mínimo que tem que ser corrigido. Dar os parabéns. E sugiro que, já que acredito que pelas tuas colocações que deve estar dando continuidade a esse teu estudo, né? Uma sugestão que lesse alguma coisa a respeito de William Reich e também de Alexandre Loy, que ele fala justamente sobre o efeito da emoção sobre o corpo. Isso vai te ajudar bastante. Então, eu só tenho que te parabenizar. Né? E a tua apresentação também foi muito bonita apresentação, então desejo assim para ti sucesso. E continue, não guarde. Não guarde. Dê continuidade, porque ele merece ser ampliado. Obrigada. Interessante pensar no Reich e Lowen, que de fato são questões da bioenergética, né? A gente não estuda, não tem essas leituras no curso não, mas são extremamente importantes para pensar. Né? Porque a minha esposa lê de vez em quando, eu dei umas lidas, mas ela fez a formação, é bem legal. Bom, né, falar do Leandro, assim, eu estava... Enfim, foi meu aluno semestre passado, mas... Bom, falar do trabalho excelente. Assim, acho que um dos melhores trabalhos que eu li, né, aqui na Univale. Assim, sensacional, sensacional. Eu peguei esse trabalho, queria ficar lendo, mas depois vamos dormir. Preciso ler mais um pouco, assim, preciso, porque eu estava ansioso assim, por ele. Muito legal. Na verdade, eu sabia que ia vir coisa boa aí, né? Então, já pela história que a gente conhecia semestre passado, e foi uma das disciplinas mais interessantes também que eu dei, muito por tua culpa, né? Porque tu foi lá na disciplina e fez diferente, e às vezes tu e uma série de outros alunos, mas... e eu esperava já que vinha coisa boa, mas foi muito bom, foi excelente. Né? Então, eu fico contente de estar participando um pouco desse teu processo aí, né? Um trabalho, assim, excelente mesmo, né? Assim, teoricamente, e as articulações, as triangulações que aconteceu no campo, com as reflexões teóricas, com as tuas conclusões, né? Não pegou teorias difíceis, inclusive, né? Que a gente leva tempo para digerir elas ali, para contir, de certa forma, não foi colocada ali como um recorte assim, do trabalho. Então, muito legal, assim, são coisas difíceis que a gente demora anos para fazer assim. Então, tu tem obrigação de continuar esse trabalho, assim, se não continuar, tu vai ser um egoísta. Chegar para ti isso, assim, é sério mesmo, assim, é uma alegria imensa, né? Então, para falar do trabalho aí, essa apresentação, inclusive da corporeidade hoje, né? Que também faz jus ao trabalho, muito bonito, assim, né? Um momento formal, acho que a família está aqui, presenciei, isso também qualifica mais o trabalho, parabenizo, né? A família que está aqui, porque deve ser muito legal ter um filho com um trabalho dessa qualidade.
só duas coisas, talvez, assim, que dê para continuar, né, as conversas, assim, porque sempre são muito estimulantes. Uma, eu sou bem, assim, o problema de pesquisa não está na cara do trabalho, podia estar na cara, a introdução, assim, legal. Eu demorei para ver, eu nem achei o problema, assim, eu imagino, mas não está ali. Né? O problema de pesquisa podia largar ele mais rápido, assim, e escancarar ele no trabalho, né? E aí, bom, isso é jogo fácil, mas talvez uma assim que a gente precisava ir junto, né? Que é a questão da racionalidade. Né? Que tu, cara, vamos falar numa linguagem chula, né? Tu tenta dizer que mostra no trabalho que a racionalidade é um problema para a humanidade. Né? E aí eu venho pensar, será? Né? O que tu nos apresenta aqui hoje? Tu consegue construir esse teu trabalho? Por quê? Com a emoção, né? Eu digo que inclusive a gente está se utilizando da racionalidade instrumental e pragmática ainda para conseguirmos apresentar esse trabalho. Mas não só com ela, com certeza tem muita emoção, muito sentimento. Então o que a gente poderia estar avançando, continuar assim pensando, o que eu estou dizendo também não é nenhuma verdade, né? É só onde eu penso a racionalidade, né? A racionalidade instrumental e pragmática ela é muito importante, ainda mais na universidade, que é onde a gente faz isso, né? Talvez o lugar mais privilegiado para isso. O que tu aponta no teu trabalho é que a racionalidade instrumental e pragmática limitada, que exclui a sensibilidade, que exclui a emoção, que exclui os sentidos que tu colocou ali, essa é preocupante e é essa que tu vai colocar. Mas eu não acredito que, inclusive, tu coloca uma frase ali que tu tirar os educandos da racionalidade. Não é isso. Tu quer ampliar a racionalidade deles para que, dentro dessa racionalidade, eles tenham emoção, coloquem a sensibilidade. Eu acredito nesse encaminhamento de racionalidade, que inclua a razão e a emoção. Porque, inclusive, tu fez rodas de diálogo com ele, vocês faziam caminhadas e pensavam sobre aquilo. Só vamos conseguir aumentar, né, talvez entender essa tua corporeidade que tu nos apresenta com muita qualidade, com a racionalidade. Mas não limitada só aqui hoje, a gente vai a crescer. Estou crescendo, estamos crescendo, mas talvez a gente tenha que subir aquela montanha lá contigo, a gente tenha que fazer aquelas caminhadas de olhos vendados, a gente vai ter que sentir o friozinho da barriga, tem que botar o pé no chão. Tem que fazer tudo isso também. Mas só subir a montanha pode ser que não dê nada. Só subir a montanha pode ser só mais uma subida na montanha. E se a gente também não aproveitar essa racionalidade, tu acaba de nos sistematizar. Então, assim, esse teu trabalho, encerrando, ele é um baita de um trabalho para a gente utilizar já, assim, nas nossas disciplinas, principalmente em introdução à educação física, um texto base para dar para os nossos alunos, para eles estudarem e entender como é que surge a educação física. Consegue sistematizar a origem dela, a crise da educação física, isso que a gente fica falando o tempo inteiro, né? Aí, vai lá, tem um texto, vamos ler o texto para o seminário, vamos usar o texto do Leandro, né? Super legal, a gente utiliza vários textos aí, de um monte de autores, né? Que estão, inclusive, já até morreram, né? Vamos utilizar o cara que está aqui, ó, bonitão na nossa frente, né? Para poder, nosso aluno, eu, basicamente, se eu tiver a oportunidade de usar esse texto, eu vou usar, né? Principalmente nessas indicações assim da introdução à educação física, né, porque ele dá uma sistematizada no texto base e ainda aponta coisas que a gente não vinha apontando, a questão da dimensão também ecológica, da ludicidade, são questões que também eu gosto muito de pensar. Então, na realidade, só tenho a agradecer, ficar feliz da vida de estar aqui hoje, de ter participado um pedacinho da tua história e vou te citar aqui como puder. Tá? Valeu. Obrigado. Bom, depois de todos esses elogios do Fabiano, né, que é a minha professora Glória, certamente, né, é um trabalho excelente, né, certamente que dá continuidade aos estudos, né, e que esse trabalho aí seja uma chavezinha para abrir a porta da segunda etapa que tu has de continuar, né. Também até falar que a qualidade do trabalho não vem à toa. Né? É o primeiro aluno a chegar e o último aluno a sair. Isso é importante. 8 horas em ponto lá, meio-dia, saímos eu e ele. Então, e daí está aí o resultado, né?
o curso, na verdade, né? Esse empenho. Então, eu tenho certeza que você vai continuar e vai continuar sendo primoroso para os teus estudos, como vem sendo até agora, só colhendo bons frutos. Tá? Meus parabéns novamente. E é isso. Eu quero agradecer a Deus, tá? A minha família que está aqui presente, minha mãe, meu pai, tá ali, minha sogra, minha noiva, minha irmã, né? Aos professores, né? Que às vezes os professores também são amigos, né? Aos amigos, e todos no modo geral. Valeu, obrigado.